Ai, Jesus Cristo. E aí, galera maravilhosa, galera espetacular, galera de Deus, aê! Tamo junto nessa! Galera, a gente estamos aí com mais final de semana aí, já é quase meia-noite e uma bolachinha de chocolate para adoçar a sua madrugada, uma caixa de chocolate para alegrar a sua noite, um chazinho quentinho, maravilhoso, especial, chamate para alegrar o seu dia. Galera, hoje eu vou vir aqui abrir uma introdução da palavra de Deus, da palavra de Jesus. Quem é que não conhece Jesus? Todo mundo nesse mundo conhece Jesus Cristo. O que Jesus ele já fez na tua vida? Milagres. Te abençoou, te deixou feliz, te deixou alegre. Jesus simplesmente, ele é o melhor. Ele é bom, ele é galardoador, ele é maravilhoso, ele é especial, ele é espetacular. Assim é Jesus Cristo de Nazaré. Hoje, a gente vai falar sobre Jesus. Jesus, ele simplesmente nos ensinava. Curava, falava do amor, espantava demônio. Qualquer coisa Jesus ensinava o seu povo, ensinava os seguidores, ensinava aqueles que queriam aprender. Ele não forçava ninguém a nada. Simplesmente ele fazia por amor. Interesse seu, se você quisesse ir ao encontro. Agora, se você não quisesse, Jesus jamais iria forçar você alguma coisa. Então aqui a gente vai aprender algo que é tão tremendo, é tão especial, como é importante a gente estar na caminhada com Deus, na caminhada com Cristo. Porque aqui ele vai ensinar simplesmente que se você fizer em nome de Deus, você simplesmente vai espantar esse demônio. Você vai curar essas pessoas que estão doentes, essas pessoas que estão enfermas. Então vamos lá. Livro de Marcos. Livro de Marcos. E o tema aqui é um tema muito conhecido, que muitas pessoas conhecem da palavra de Jesus. Que tema poderoso! Que tema onde Jesus ele habita, onde Jesus ele trabalha, onde Jesus ele anda com o seu povo, principalmente aqueles que querem abrir a porta do coração. Jesus cura um homem dominado por espíritos maus. Esse é o tema que hoje da palavra de Deus. Que tema profético, né? Que tema poderoso, onde Jesus faz a cura. Ele faz a cura. E essa pessoa ela sai curada. Essa pessoa ela sai libertada. Essa pessoa ela tem a sua vida de volta, porque o espírito mal estava dentro dela e ele tinha um nome. Ele tinha um nome que era chamado de multidão. Olha o nome do espírito mal, chamado de multidão. Quando vemos o que é multidão, já lembramos de legiões de demônios. É aquela multidão que está dentro daquelas pessoas. E aqui vocês vão entender a importância de você nunca chamar ninguém de porco. A não ser de palmeirense ou Peppa Pig. Aí você pode chamar. Mas chamar alguém de porco para ofender a pessoa, pense antes de xingar. Porque aqui você vai ver que os espíritos maus, eles não queriam ser derrotados. Simplesmente eles queriam entrar em todos os porcos. É do Palmeiras! Olha só, queria entrar em todos os porcos. Para vocês verem.
Todos os porcos que estavam ali, eles queriam entrar, eles queriam habitar naqueles porcos, porque eles não queriam morrer, eles não queriam sumir. E Jesus concedeu a vontade deles. Olha só, vamos lá. Livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20. 20 versículos poderosíssimos da palavra de Jesus. 20 versículos, hein? É longo hoje, hein? É muito longo. Jesus e os discípulos chegaram na região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. Então, já sabemos que Jesus estava num barco, estava navegando no barco, indo para uma cidade. Porque se ele andasse pela rua, as multidões não deixariam ele andar, porque ele já era famoso, ele já era conhecido, simplesmente o Filho de Deus, o Messias. Então aqui já vimos que tinha um homem que estava com espírito mau. Esse homem estava praticamente dominado pelo espírito mau, pelas multidões, assim que era chamado o espírito mau, os demônios, me chamem de multidão. Olha só, multidão. Assim era o nome dele. Assim foi o nome que ele deu para Jesus. Multidão de demônios. Para vocês verem que o demônio não é apenas um. Eles são uma legião de demônios. Legiões. Você vê que ele entra numa pessoa, já pula para outra, da outra pula para outra. Isso é uma legião. Eles são praticamente uma quadrilha, uma facção. O homem vinha do cemitério. O homem vinha do cemitério. Mal. O homem que vinha do cemitério, olha só, onde estava morando, ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Simplesmente, quando o demônio está no corpo, ele tem uma força maligna, que ninguém consegue segurá-lo, a não ser Jesus Cristo, a palavra de Deus. Segura ele, prende ele. E aqui já explica, já menciona que ele tinha muita força. E essas correntes não seguravam ele, porque as pessoas não conseguiam nem amarrá-lo. E quando amarrava ele, ele quebrava essas correntes. Olha só. Muitas vezes já tinha amarrado suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo. Como eu tinha falado, como eu tinha explicado, não tinha corrente que segura esse demônio, porque esse demônio ele estava praticamente neste homem e era multidão. Então ele tinha uma força imensa que ninguém conseguia pará-lo. Só a palavra de Deus, só Jesus Cristo, só quem levava o evangelho conseguia parar essas multidões. Para vocês verem que isso não é brincadeira, simplesmente é coisa muito séria. Não se brinca nem com a palavra de Deus e nem se brinca nem com o diabo, nem com o demônio, porque ele vem para matar, roubar e destruir. Se ele entrar em você, ele destrói você. Ele destrói como estava destruindo esse homem. Mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Ninguém dominava, ninguém. Passando os dias e as noites nos montes, entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Então já vimos que essa multidão de demônio estava no corpo desse homem, machucando ele, ferindo ele, acabando com ele, detonando ele.
simplesmente mutilando ele. Olha só o que estava fazendo com esse homem, essa multidão de demônio. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelho diante dele. Então, aqui já vimos que o demônio, ele conhece Jesus. Ele já conhece até mesmo antes de ver. Porque ele sabe que Jesus pode acabar com ele. Que Deus pode acabar com ele. Que a palavra de Deus pode aniquilá-lo. E gritou. Caiu de joelho diante dele e gritou. Ele gritou. Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Esse homem gritava. Estava endemoniado. Ele queria a cura. Mas só que o demônio estava dentro dele. Essas multidões. Então ele gritou, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Olha só, ele estava se achando como fosse tudo normal, como Jesus fosse fazer algo de mal para ele, mas não é isso não. Jesus foi ali para curá-lo, espantar essas multidões de demônios. Em nome de Deus, eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado espírito mal sair desse homem. Então, ele não queria castigo, não. Ele não queria castigo. O demônio estava nele, a multidão estava nele, mas ele não queria castigo. E Jesus, ele não vem para castigar ninguém, ele vem para libertar, ele vem para livrar as pessoas das trevas. Ele vem espantar esse demônio que está dentro desse homem. Era só a palavra de Deus, era só Jesus, é só quem é conhecedor, que vive o evangelho, que poderia espantar esse demônio, tirar essa multidão de demônio desse homem. Olha aqui, olha como que é tão tremenda essa passagem. Jesus perguntou, olha só, como é que você se chama? Então Jesus falou para ele, para essa multidão, como é que você se chama? Vamos ler no versículo 8. Ele disse isso porque Jesus havia mandado. Olha só, espírito mau, saia desse homem. Então Jesus já tinha falado por espírito mau: saia desse homem, saia desse homem, saia desse homem. E Jesus perguntou: como é que você se chama? Além de Jesus falar por espírito mau, saia desse homem, perguntou: como é que você se chama? Ele respondeu para Jesus. Ele tinha um nome. O demônio também tem nome. Tem nome. O nome, o meu nome é multidão, porque somos muitos. Então, já vimos que o demônio, ele já se expressa falando que ele é uma multidão de demônios. Então já vimos que demônios não existe só um, existe milhões e milhares de demônios. Da mesma forma que existem anjos, existem demônios. Da mesma forma que existe o céu, o paraíso, existem as trevas, o fogo. Então, que fique atento à mensagem, porque Deus, ele avisa para você estar no caminho dele, não estar nas trevas. Olha só. E meu nome é multidão, porque somos muitos. Então, os demônios, eles eram muitos, não era pouco, não. E pedia com muita insistência a Jesus. Olha só. Além disso, o demônio pedia para Jesus com insistência que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Ele queria ficar naquela região. Ele não queria sair dali. Olha como o espírito mau é. Ainda queria ficar ali. E se ele ficasse ali, ele ficaria praticamente no corpo das pessoas. E Jesus não deixaria. Porque Jesus veio para ajudar você a livrar de todo mal, a livrar desse espírito mal, a restaurar a sua vida, ajudar você a se libertar e te salvar.
Acontece que num morro perto dali havia muitos porcos comendo. Olha só. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. Então o espírito mau, eles não queriam morrer. Eles não queriam sair dali. Simplesmente ele queria habitar em alguém, até mesmo se fosse no animais. Aquelas multidões eram muitas. Então, eu creio, acredito que tinha muitos porcos ali. O rebanho era muito grande. Ele deixou e os espíritos maus saíram do homem, olha só, e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000, olha, 2.000, meu Deus do céu, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Olha como que essa passagem é tão especial e tremenda, para vocês verem que 2.000 era a quantidade de demônios. Era multidões, então eram muito. Então teria 2.000 porcos também ali, para se afogarem. É importante que a gente aprenda que não podemos chamar de ninguém de porcos, porque os demônios, eles queriam entrar nos porcos. E quando você chama alguém de porcos, a gente lembra que é palmeirense, é porco, né? Mas a gente brinca assim, zoa, mas da mesma forma que a brincadeira ela é sadia, mas aqui não tem brincadeira não, aqui tem palavras de Deus, que os demônios, as multidões, queriam entrar nos porcos, queriam ficar nos porcos, não queriam sair não. Então quando você chama alguém de porco, aí você pensa nas legiões de multidões que queriam entrar nos porcos. Olha só, os homens que estavam tornando conta dos porcos, tomando conta dos porcos, fugiram-se e espalharam a notícia à cidade e nos campos. Então os homens praticamente tomaram susto, levaram um susto, porque quando eles viram aquilo, tinham que correr. Correr e contar para todo mundo daquela cidade o que tinha acontecido. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Curioso, em todo lugar tem. Não adianta. Aqui já menciona isso. E isso aqui era milhões de anos atrás, quando Jesus estava aqui em carne. Para vocês verem que as coisas naquela época já acontece hoje também. Não é diferente não. E hoje acontece até pior. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados porque ele estava sentado, vestido no seu perfeito juízo. Então já vimos que Jesus já tinha eliminado os demônios, tirado os demônios desse homem, porque esse homem ele teve praticamente a vida dele de volta. Como aqui menciona, estava em perfeito juízo. As pessoas que conheciam ele, as pessoas que viam ele, as pessoas que olhavam para ele, via o demônio causando na vida dele. E viram também agora uma vida sem demônio, uma vida sem trevas. Como é diferente, muito diferente. Por isso que é importante que a gente não demos praticamente asinha para o demônio trabalhar. Senão ele trabalha. Trabalha, destrói você. Matar, roubar e destruir é o que ele sabe fazer, porque ele é profissional nisso. Inteligente fazer isso. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e, e com os porcos. Então começaram a pedir uma insistência a Jesus que saísse
da terra deles. Olha, além de Jesus ajudar esse homem, ainda queriam que Jesus saísse dessa terra. Saísse dali. Por que eles queriam que ele saísse? Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência para ir com Jesus. Ele queria ir com Jesus, porque ele tinha sido curado. Só que Jesus não queria que ele fosse com ele, porque Jesus queria que ele voltasse, praticamente, e contasse o que Deus tinha feito na vida dele. O que Jesus tinha feito. Ele tinha sido curado. Então Jesus queria que ele contasse dos milagres, que ele foi curado. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então é importante que o testemunho, ele é preciso que você conte na igreja, no seu lar, na sua casa, para alguém, para as pessoas ouvir que o trabalhar de Deus, ele é muito grande, que Deus ainda faz algo nesse tempo, que Deus ainda, ele não foi embora, ele jamais vai embora, quem vai embora são as pessoas. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Então, a gente já vimos que o homem ele foi embora, foi contar para todo mundo o que tinha acontecido com ele, e as pessoas ficaram maravilhadas com a palavra de Deus. Como que Jesus ele é bom, como que ele é maravilhoso, como que ele ensina o seu povo a estar no caminho certo. Ele ensina o seu povo a estar no caminho dele. Isso é interessante. Vimos que Jesus, ele é o nosso amigo. O nosso melhor amigo e perito em ajudar as pessoas. Com Jesus, a ajuda ela é maravilhosa. É importante que estamos sempre na caminhada com Deus. Então, a gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe todos vocês. O momento ele é TMJ. O momento é Tamos Junto Nessa. Falou e é nóis. Partiu!